Boa noite a todos e todas. Finalmente vai acontecer ela, a tão esperada live de psicologia. Está no mês de maio, que é o Maio Furtacô. É o mês de conscientização a respeito da saúde mental materna. E, nossa, que rápido! Você chegou rapidinho, mas está pro lado errado. Boa noite. Finalmente, Boa hein? noite. Agora o som, em vez de estar saindo no fone, tá saindo daqui. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo bem? Te ouço bem, sim. Não sei por que, o que é que está acontecendo. Nem te conto. Ele simplesmente. Hã, Quem pegou virose fui eu desta vez. Eu tô aqui ah, pelo menos você parecendo. está conseguindo falar. Sim, pelo menos não atacou a garganta, não atacou a voz, mas tá, a sensação é que eu fui atropelada por um trator, né? Mas eu fiz um xaropezinho de casca de abacaxi. Tô bem, tô sobrevivendo. Passei até um negocinho na cara para melhorar um pouquinho a aparência. Se ajeitou? Ô, bichinho. Me ajeitei. Eu estava vendo se essa luzinha ia ajudar ou ia atrapalhar, mas achei que atrapalhou mais do que ajudou. O que que você acha? Deixa eu ver com e sem luz. Eu Sem luz? confesso que eu não vejo. Luz. É, acho que sem tá mais bonita. Que tá estourando um pouco, né? É que, né, a pessoa tem flor na pele. Como é que você tá? Tô bem, cansadinha, que a gente está chegando no final de maio, e maio está sendo um mês de muita celebração, né? De muita conquista, mas de muito trabalho também. Me conte um pouquinho dessa campanha, desse Maio Furtacô, o que é que tá rolando, o que é, pra gente começar já. Então, o Maio Furtacô, ela é uma campanha aberta, né, para qualquer pessoa, pode entrar. É uma campanha gratuita e é uma campanha em prol da saúde mental materna. Esse é o quinto ano de campanha, né? E agora, com 5 anos de campanha, a gente já conseguiu, a gente tem mais de 250, mais de 200 e lascou representantes no Brasil e em mais de 8 países, né? A gente começou aqui no Brasil, mas vários países estão aderindo também às campanhas de saúde mental materna, e a gente está agora com um marco de mais que 150 leis aprovadas no Brasil Uau! todo, tanto em âmbito municipal quanto estadual. Então, assim, são várias vitórias, né? A gente, aqui em Salvador, a gente já tem, né, a lei que faz o mês de maio ser o mês de atenção à saúde mental materna, que foi uma lei que foi conseguida com a parceria com na época era vereadora Maria Marighella, agora ela é diretora presidenta da Funarte, né, da Fundação Nacional de Arte. E, e a lei estadual a gente conseguiu junto com a deputada Neuza Cadori, que é também a secretária de Políticas para as Mulheres. Então, assim, ela é completamente ligada a essas questões, né? Então, assim, a gente está bem feliz, porque agora a gente está amparado em lei, né? Aí, agora é fazer as leis valerem, ir atrás de treinamento para equipes e assim vai. E aí, assim, por que que a gente precisa de lei? Porque não adianta a gente pensar só quando a gente pensa em saúde, né, gente? Quando a gente pensa, a gente não pode pensar só no indivíduo. A gente, claro, está aqui como psicóloga, por exemplo, para olhar para o indivíduo, para ver as suas minúcias, as suas questões, mas tem questões que são questões sociais, que são questões culturais, que são maiores,
né? Que é um sofrimento que vem por conta de outras questões estruturais. E aí, se a gente não resolve essas questões estruturais, não dá para a gente dizer que a gente vai aliviar o sofrimento do paciente. Sim. É, só vou pedir desculpa, às vezes minha câmera pode balançar um pouquinho. Eu tô com um filhote de gato em casa, que eu adotei um pequenininho, Cadê? se escondeu de do sofá. Daqui a pouco eu te apresento. Ele se chama Mabon. Foi um resgate que aconteceu aí na última semana e ele tá a milhão, né? 3 meses. Ele vira e mexe, ele vem aqui, tenta brincar com o fio. Daqui a pouco ele dá o ar da graça. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Silvana Machado, eu sou psicóloga gestalt terapeuta. Eu atuo na clínica online e presencial em Salvador e Lauro de Freitas, atendo pessoas neurodivergentes, em especial autistas. Trabalho com adultos, crianças e adolescentes. Aqui o meliante. Não tô vendo, não. Levanta aqui mais para cima. Aqui, ó. Seja bem-vindo! Ele se chama Mabon. Veio Ah, junto com o bom. outono. E ele tem a barriga pintadinha, ó. Pois bem, como eu dizia, atendo adultos, crianças e adolescentes. E é isso, siga nas redes aqui, só queria dizer uma coisinha aqui no Instagram, nas outras redes também, tenho postado bastante coisa, estou bem ativa nas redes ultimamente. E Una, por favor, se apresente, fale quem você é e o que é que você está fazendo aqui. Meu nome é Ilna Bamberg, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia de grupo, psicologia social e grupos operativos, e sou psicóloga perinatal e parental, e hoje em dia também falam, né, psicologia obstétrica. Então, assim, eu estudo e trabalho nessa área do, é, do processo de estar tentando engravidar, de gestar, de parir e de criar os filhos em geral, né? Nesse sentido, eu atendo mais mulheres, mas não é o único foco, né? Eu tenho pacientes que não são apenas mulheres também, mas nos atendimentos clínicos eu trabalho mais com adulto. Trabalho com educação também, mas mais no foco da orientação educacional e da educação infantil também, né? E estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental materna, sobre carga mental e assim vai. Bom, eu tô Fiquei muito aqui para feliz com o aprender. convite. Eu tô aqui para aprender, né? Eu sou mãe de pet só. Não tenho nenhuma experiência com isso, exceto que eu trabalho com crianças há bastante tempo, trabalho com crianças na clínica e acompanho muito a luta, a história, muitas vezes o sofrimento, as vitórias, as delícias das mães que estão ali na minha clínica, porque clínica com criança é uma clínica de pais e mães, mais mães do que pais, Acaba né? sendo. Só antes da gente ir direto para o tema, eu acho que era bom dar uma explicada, até porque muita gente é leiga aqui no público. O que é exatamente essa psicologia perinatal? O que é que significa? Você falou um pouquinho, mas eu acho que era bom a gente aprofundar um pouco mais. Tá. Peri, né? Vamos tentar ali na etimologia. É, peri é tudo que está em volta, né? É o que está ali circulando alguma área. E natal tem a ver com nascimento, né? Então, perinatal é a psicologia que envolve todas as questões de fertilidade, né? De concepção, gestação, é, parto, puerpério e o depois também,
que aí a parte parental tem a ver com a parentalidade, né? Com o processo de ser ali um humano que está formando outros humanos, que é outra treta grande, né? Bom, e quais são os principais impactos, se a gente for falar no sentido biopsicossocial, né? Quais são os principais impactos do puerpério na vida dessa mãe? E como é que a gente diferencia o que é esperado desse processo, o que é que pode indicar que tem algum transtorno, que alguma coisa está saindo ali desse esperado e não está legal? Como é que funciona isso? Vamos lá, tá muito pano para manga aí, né? Primeiro, é muito legal você falar que é biopsicossocial, né? Porque na psicologia social de Pichon Rivière, por exemplo, ele ressalta muito isso, né? Que os processos, eles não podem ser vistos como apenas processos psíquicos, né? São processos que são biopsicossociais, que o ser humano, ele precisa ser visto ali naquela totalidade, né? Ele tem um momento histórico, ele tem um processo em que ele está inserido num lugar da sociedade, né? Então, vamos lá. Calma, só um instantinho, o seu vídeo travou um pouquinho, voltou. Seu áudio estava vindo, mas o vídeo travou. Você está tendo alguma instabilidadezinha de sinal. Ai, que eu tomei um arranhão de gato aqui. Ô, meu amor, vai ser difícil eu fazer a live assim. Mas acho que voltou, parece Não que se preocupe estabilizou. porque, por conta do horário, também assim, não é impossível que uma criança de 2 anos apareça aqui correndo e comece a pular por aqui também da mesma forma. É muito parecido com um filhote de gato, no fim das contas. Tem umas Um diferençazinhas, né? Salvo as devidas proporções, pouquinho, mas um pouquinho sim, a assim. gente estava falando Mas do vamos lá, aspecto qual foi a parte? biopsicossocial desse processo, né, Pronto, do maternar. isso, pronto. Então vamos lá. Tem algumas questões que, sem dúvida, são a gente, né, o processo ali do maternar. Eu primeiro vou falar do maternar biológico, tá, gente? Mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre algumas pesquisas sobre adoção também, tá? Importante. Mas, mas assim, existe um processo fisiológico, né, que é muito radical que acontece, né? Existe um nível de mudança fisiológica que é uma mudança extrema, né, para o organismo, e que se a gente pensar em gestação, ele vai indo lá aos pouquinhos, né? E para o parto é assim, vlup, aconteceu, né? Em termos de temporalidade. Então, assim, vamos lá. A prevalência de blues puerperal, que é essa sensação de rebaixamento da emoção, uma leve tristeza, é aquele momento que você não tá assim, essa empolgação toda, esse riso solto, né? A prevalência de blues puerperal, ela vai a mais de 50%, a depender da população, né? Porque aí a gente tem os recortes das transversalidades todas que a gente encontra, né? A gente tem recorte de violência de gênero, a gente tem recorte de raça, a gente tem recorte de faixa econômica, né? De segurança alimentar, enfim. Dentro desses recortes, pode chegar até a 70, 80% É de muita blues puerperal. coisa. É muita coisa, né? Assim, o blues é uma coisa que acontece com a maior parte das mulheres. Então, assim, a gente sabendo que ele existe, a gente também pode olhar um pouco diferente, né, para essa pessoa que está passando, né? E aí, gente, quando eu tô falando mulheres, eu tô falando de pessoas que gestam, tá? Hoje em dia, nós temos vários casos, assim, não uma quantidade suficiente de casos para que a gente tenha
uma pesquisa com um N suficientemente bom, né, para a gente ter uma validação. Mas a gente já tem causuística de homens trans que parem e que também passam por várias questões fisiológicas e sociais, né? Mas, enfim, a questão é que quando a gente vai fazer uma revisão na literatura, nas pesquisas, a gente percebe que o fator biológico não é suficiente para justificar o tanto de depressão pós-parto, o tanto de transtornos ansiosos, o tanto de blues, o tanto de, enfim, que a gente tem nesse período, né, que vai da gestação até 2 anos depois do parto. Então a gente entende que a gente tem uma sociedade adoecedora de mães, né? Acho que é isso. Faltou um pedaço da pergunta? Me conta aí. Repete de novo a Eu pergunta tinha para mim. perguntado quais são os principais impactos biopsicossociais do puerpério na vida da mulher e como diferenciar o que é esperado do que pode indicar um transtorno. Pronto. Como diferenciar? Eu acho que a gente vai percebendo pelo tempo e pela profundidade do sintoma, né? Então, assim, uma coisa é uma tristezinha, um choro que vai acontecer, que vai e que volta, mas que essa mulher tá com a maior parte das funções psíquicas e sociais dela preservadas, né? E aí, quando você vê isso se tornando mais agudo, mais profundo e mais dilatado no tempo, aí já são sinais de alerta, né? A gente, inclusive, fala da importância de ter é, equipes treinadas para rastreio, né? De situações de depressão pós-parto e outras coisas desse tipo. A gente tem um dado, né, que é devastador, assim, que não sei se você sabe qual é a causa mortes oficial, a maior causa mortes oficial de morte materna, sabe qual é? Não. Qual é? A oficial é hemorragia pós-parto, Hum. né? E aí, para hemorragia pós-parto, a gente tem protocolos, a gente tem treinamento regular de equipes, a gente tem, em qualquer lugar que você vai, tem cartazes, materiais expostos, para todo mundo saber o que é, para todo mundo identificar e correr para tentar salvar a vida dessa pessoa que pariu. Sim. Mas, segundo dados da OMS, suicídio materno é mais do dobro. Mais que o dobro. Nossa, É mais que o dobro. nossa. É um dado inacreditável, sabe? É um dado mundial. E aí a gente lembra que em certos lugares a gente pode ter uma prevalência um pouco maior ou um pouco menor. Mas é um dado que mostra que tem algo muito errado em como a gente está tratando essas pessoas que parem, essas mulheres, essas mães, né? E, e a gente não está identificando e a gente não tem nenhum tipo de protocolo estabelecido, né? E é uma questão que é invisibilizada. Então, vamos lá. Quais são as questões, né, que a gente tem em relação a isso? É algo totalmente invisibilizado, porque a gente tem
todos os jargões possíveis para justificar o sofrimento materno, né? Vamos lá. Ser mãe é padecer no paraíso, né? Ai, você travou de novo o seu vídeo. Será que é a sua internet ou é a minha? Você tá me vendo normal? Tá cortando alguma coisa? Eu tô te vendo normal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha internet do Wi-Fi Tá, e vou manter a do... Vamos ver se melhora. Você me diz se melhora. beleza. Tem que esperar alguns segundinhos, porque nessa troca aí de rede, ela cai e volta por um instante. Voltou, e aí? Pareci? Apareceu. Acho que tá rolando. Aí você me diz se melhorou. Então, pronto. Beleza. Aí você É, me diz se tá rolando. Pode ser que a internet fixa esteja meio né? ruinzinha. Com esse período que tá meio chuvoso, às vezes fica meio instável mesmo. Aqui acontece isso também. Você tinha falado que tem alguns dados também em casos de adoção. O que é que acontece? Qual é a diferença? Em casos de adoção, é porque a gente sempre pensa, porque a gente tem questões fisiológicas na maternidade e tal. E aí, não só de adoção, mas a gente tem. Depois eu posso mandar as pesquisas, a bibliografia, tá, gente? Mas, assim, a gente percebe que existe uma diferença hormonal de ocitocina e de alguns outros hormônios quando você é o principal cuidador de uma criança, mesmo que você não tenha parido ele, né? Quando você é o adulto de referência principal, quando você faz esse vínculo ali. E em adoção, mesmo em adoção tardia, a gente fala também de puerpério, né? Porque é, de certa forma, ali um processo de nascimento de uma família, né? Então, estruturas estão sendo mexidas, estão sendo abaladas, né? Estruturas psíquicas individuais, estruturas sociais, estruturas familiares. Então, a gente tem puerpério, sim. A gente tem o luto em relação à criança desejada e a criança que se tem. Isso a gente sempre tem, né? Porque nunca é o ideal, o idealizado, assim como você nunca é o ideal, né? Não, nem é feito para ser, Sim. né? Não. Ainda bem, né? Mas como é que você falou um pouco a respeito disso, de ser mãe, é padecer no paraíso? Como é que essa construção social da maternidade idealizada influencia a saúde mental do pós-parto? Olha, influencia muito, tanto pela própria puérpera, quanto pela rede de apoio, né? Falar um pouquinho da rede de apoio, depois eu volto para a puérpera. Porque, assim, a rede de apoio acha que a mulher vai estar lá plena, feliz, brilhante, né? Porque acabou de parir o seu rebento e não ouve, não aceita qualquer outra coisa que não seja isso, né? Se a mulher dá qualquer indício diferente disso, que nada, tá tudo bem, você vai ver, vai passar, é assim mesmo, daqui a pouco tá tudo bem, e não se escuta, né? Ou ainda, outra coisa que a gente fala muito, chega para visitar o neném, né? Então, assim, ninguém quer nem saber de como é que tá aquela criatura ali, que tá com um rombo deste tamanho dentro dela, né? Assim, fisiologicamente, a gente tem a ferida da placenta, que é independente da via de parto, você tem uma ferida grande ali que você está se recuperando. Se você tivesse essa ferida nas costas, num lugar que todo mundo pudesse ver, as pessoas todas iam estar assim, gente, mas você está bem?
Você quer que eu traga uma água? Deixa eu ajeitar seu travesseiro aqui, né? Mas é invisível. Então, tanto o sofrimento físico quanto o psíquico, ele é invisibilizado. E aí a mulher acaba também, a gente vai sendo criada numa sociedade que a gente acha que a gente tem que caber nesse papel, né? Que só a gente que tá, só eu que sou uma mamãe, só eu que não consegui me vincular, meu filho ainda, porque nasce um bebê, nasce uma mãe. Se o meu bebê nasceu, como é que eu não sou mãe ainda? Como é que eu não me sinto mãe ainda, né? Quando tudo é construção, né, gente? Vínculo é um processo que demora tempo. Você tá ali, tem uma amiga querida que é pediatra, a Silvane, que ela fala é, que o puerpério é como se você estivesse num país estrangeiro, né? Você está ali aprendendo uma nova língua, você está aprendendo a se portar de um jeito diferente, você está conhecendo um mundo inteiro de uma linguagem outra que não é a que você está acostumado, né? E isso sozinho já é um impacto grande, né? A gente nem precisa estar com nenhuma questão prévia de, de adoecimento mental. Tô digerindo. Já que você trouxe a rede de apoio, vamos aprofundar um pouco mais nisso. De que forma essa rede de apoio, ou a falta de uma rede de apoio, interfere no bem-estar emocional dessa puérpera? Uma coisa É, rapidinho, antes de ir para a resposta, Thelma Destac falou que é um processo, uma etapa nova. E eu quero convidar o pessoal que está assistindo a live, comentem, perguntem, mandem suas perguntas, a gente vai lendo, vai respondendo em alguns momentos, né? A gente vai pausar para dar uma atenção para essas perguntas. Compartilhem a live também, mandem para as pessoas, dê like, façam, façam esse vídeo chegar em mais pessoas, porque essa conversa é importantíssima. Rei Fotopet, meu querido amigo Rei, ele pergunta: e como o pai pode estar atento a isso? E eu acho que cabe dentro dessa questão, muito embora a ideia de que pai como rede de apoio é um pouco controversa, e aí eu vou deixar para você falar a respeito disso, mas como é que o pai pode estar atento a esse processo e de que forma a rede de apoio ou a falta de uma rede de apoio interfere no bem-estar emocional da puérpera? eu vou colocar mais uma terceira coisa, além da falta de rede de apoio, que tem uma outra amiga querida que é consultora de amamentação, e ela diz assim, gente, tem gente que é rede de apoio, tem gente que é rede de agouro. Então, assim, ainda tem essa, né? Sim. Às vezes a pessoa está cercada, mas está cercada de situações extremamente difíceis de lidar. Ela já está tendo que lidar com o dela e ainda tem que lidar com o, essa rede que deveria ser de apoio e que é de desapoio, né? Tá, vamos lá. O papel da rede de apoio. A gente tem um jargão que se fala muito, né? Que é necessário, se faz necessário uma vila inteira para cuidar de uma criança, né? E é meio por aí mesmo. Eu lembro de uma paciente minha, que há um tempo atrás, ela foi chegando perto já da época de parir, e aí ela foi dizendo assim, eu tô ficando com medo. Com medo de quê? E ela, eu tô com medo de não dar conta. Aí eu sorri e falei para ela, mas você não vai dar conta. Ninguém vai dar conta. Não é feito para dar conta, né? E aí, Rei Fotopet fala do pai, nem dois adultos, né? Nem um pai e uma mãe, ou a mãe e sua parceria
seja qual for, não são suficientes para dar conta de transformar uma bolotinha de carne em ser humano, né? É um trabalho extremamente exaustivo e complexo. E a gente foi, na medida que a gente foi chegando nessa sociedade contemporânea, capitalista e individualista que a gente tem hoje em dia, a gente foi ganhando mais autonomia. Tudo tem ganhos e perdas, né? A gente foi ganhando mais autonomia, mais liberdade de escolha, mais individualidade, né? Mas a gente foi perdendo essa rede que era comunitária e que já estava praticamente garantida, que era pressuposta, né? Por exemplo, né, em muitas comunidades antigas, as meninas, desde que menstruavam, às vezes antes disso, já estavam ali vendo as outras engravidando, parindo, participando desse momento, né? Ajudando, vendo como os outros faziam os seus cuidados, né? E dentro disso já ia construindo o seu processo de parentalidade, né? Assim, de o que gostaria, o que não gostaria de fazer, já perguntavam, já tinham isso. Hoje em dia, um, uma díade que engravida, né? Um casal que engravida, em geral, está tendo sua primeira experiência com aquele universo inteiro ali, né? E aí como é que dá conta? Não dá, não tem como. E a rede de apoio, eu acho que uma coisa que é importante, gente, é a gente estudar, né? A gente procurar informação que tem embasamento científico, né? Porque, assim, hoje em dia também, Instagram e, enfim, com o boom de ofertas de conhecimento que a gente tem hoje, a gente tem que ser muito cauteloso também, né? Com que tipo de informação a gente está buscando. Mas, gente, a gente aprende tudo, né? A gente aprendeu a escrever, a gente aprendeu a fazer cocô, a gente aprendeu, né? Como é que uma das coisas mais importantes, um dos marcos da vida de uma pessoa que resolveu ter filho, né? A gente não estuda, a gente não procura saber, né? Quais são, quais são os processos do neurodesenvolvimento. Ah, Yuna, mas eu sou leigo. Gente, mas tem material simples que dá para entender, né? E aí a gente fica um pouquinho menos perdido. E aí digo, rede de apoio também precisa estudar, precisa entender o que está se passando para ser rede de apoio de verdade, né? E pai é rede de apoio? Não. Pai não deveria ser rede de apoio. Tem pais que são rede de apoio. Tem pais que nem isso são, né? Mas pai, né? Ou a outra mãe da conjugalidade que não foi a mãe que pariu, é ali, daquela egrégora, né? É responsável junto, né? Ah, Yuna, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas, inclusive, pai precisa estar cuidando da sua própria saúde mental também, né? Porque ele está lá num processo de um turbilhão que está acontecendo, inclusive na vida dele. E esse processo é um processo que faz a gente questionar muito, sabe? A gente revisita muitos lugares da nossa vida, da nossa infância, da nossa construção enquanto ser humano, e alguns lugares muito dolorosos, e alguns lugares que a gente não queria ter mexido, e alguns questionamentos sobre qual é a minha posição no mundo,
que precisam de, de um acompanhamento, né? Então, assim, o pai também tem que estar ali atento à sua própria saúde mental, até para que ele possa estar na função, né? De chegar junto e de apoiar no que se deve e de estar atento, né? Para não precisar ficar, porque a gente fala da carga mental, né? Ai, nossa, não, mas ele é tão legal, ele me ajuda. Tá, mas você precisa avisar que a fralda tá cheia? Você precisa avisar que o bebê tá com desconforto? Você precisa avisar que tá na hora do banho? Você precisa avisar que é com tantos graus que você faz a mamadeira, se você usa a mamadeira, enfim. Se você precisa avisar tudo, gente, não tá sendo parceria, né? Quais são as estratégias terapêuticas que podem ser eficazes para acolher as emoções ambivalentes que surgem após o nascimento do bebê? A gente está falando de um processo aí que vem, você trouxe isso, né? Que são 9 meses gestando e de repente, pum, nasceu. E aí? Como é que funciona isso? E a gente, como psicóloga, como é que a gente pode atuar nesse processo? Claro que a gente não está fazendo um curso aqui de psicologia perinatal, né? Não vamos conseguir abarcar tudo, mas para a gente entender um pouquinho como é que funciona isso. Quais são as estratégias que a gente pode usar nesse acolhimento, nesse processo, nessa ambivalência de emoções, de valores, de tudo? É legal você perguntar isso, Sil, porque é isso, assim, tem psicólogos que são psicólogos perinatais, que fizeram um curso e tal, mas, gente, todo mundo que trabalha no âmbito terapêutico pode ter um paciente, uma paciente que engravide, né? Então, assim, ou que vá adotar, ou que é, tem várias outras formas, né, de assumir essa parentalidade. Tem casos, por exemplo, da irmã que faleceu, né, a, a esposa e o cara, e de repente, da noite para o dia, aquele outro casal, que são os tios, viraram pais de 4 crianças, né? Então, assim, mesmo você não estando com esse foco de trabalho, não significa que você não vai trabalhar com isso, né? Então, como é que a gente pode? Bom, primeiro é a gente lembrar que dá para ouvir os gritinhos dela daí? Não. Já tá ficando com, já tá ficando com sono, ela já tá começando a chamar a atenção. Daqui a pouco tá aqui em cima, né? Mas sim, é, a, a primeira coisa é você lembrar que o período perinatal é um dos períodos de maior vulnerabilidade do ciclo de vida de uma mulher, né? É um dos períodos de maior vulnerabilidade para adoecimento psíquico, né? Então a gente já vai estar com um olhar um pouco mais afinado. Eu acho que isso já é um ponto, né? E afinar esse olhar já desde o início, que não adianta a gente já afinar esse olhar, porque já está puérpera, porque inclusive a própria depressão pós-parto, em geral, ela já começa a dar sinais lá na gestação, né? Ou até na pré-concepção, a depender dos casos. Então, isso é mais uma questão. E aí, em relação à ambivalência, aliás, um pouquinho antes, vamos lá. Uma coisa que eu acho que é super importante também é a gente trabalhar essas expectativas, né? Quais são as expectativas dessa pessoa que vai ter um- uma criança, né? E vamos pensar em todas essas expectativas, vamos conversar se as expectativas são sempre, são sempre, como é que eu falo? Se elas se realizam sempre,
do jeito que a gente esperou, né? É, quais são as ferramentas que esse paciente tem, que essa paciente tem para lidar com as frustrações, né? Às vezes é uma pessoa que tem um limiar de frustração baixíssimo e quer o, o parto da revista né? Ai, vai ser lindo, vai ser na banheira, vai ser com todo mundo cantando em volta e é, pode ser que seja assim. Mas eu acho que uma coisa, né, que esse processo gestacional, parto, puerpério, e lidar com uma criança pequena nos traz, é o choque com o desconhecido, com o abismo. Você não sabe o que vai acontecer. E claro, a gente gostaria que acontecesse de tal forma, de tal forma, de tal forma. A gente gostaria que a criança fosse assim, fosse assado, mas a gente tem que ter um certo nível de reconhecimento que a gente não está ali nesse centro total, né, dos acontecimentos. E como é que a gente lida com isso? Então a gente tem que ter ferramenta para isso. E aí, bom, cada linha terapêutica, né, cada tipo vai ter ferramentas diferentes para oferecer e cada pessoa vai ter possibilidades diferentes, ferramentas diferentes. Sim. Acho que é por aí. A gente já está indo para a nossa última pergunta. É, tem várias pessoas legais aqui acompanhando, muitas pessoas muito queridas entraram na live. Pessoal, mandem perguntas, mandem comentários, compartilhem, curtam. Eu quero fazer um anúncio, inclusive, que a próxima live que vai acontecer é na próxima quarta-feira e a gente vai falar de avaliação neuropsicológica em transtornos do neurodesenvolvimento. Eu vou estar com a neuropsicóloga Renata Montalvão Menezes, então estão todos convidados e convidadas para assistir. E para a nossa última pergunta, eu queria perguntar, no caso de bebês reborn, brincadeira, não tem nada a ver com isso. Eu não podia deixar de fazer uma piadinha Em assim com caso de vocês. bebês reborn, vocês assistem o que a Fátima Bernardes e o que a Melânia Amorim disseram, ó, É? maravilhosa. Eu não vi, não, É. mas a gente fez. O que foi? Diga. Podem ver também a Elika Takimoto. Takimoto? Hum. Ai, meu Deus, É esqueci. Takimoto ou Takamoto? Agora eu esqueci. Eu acho que é Takimoto. É, a Elika. Vocês também podem dar uma olhada no que a Elika E a falou sobre isso. A Acho gente que fez uma live no Café Sem Filtro, eu e Raquel Guimarães, que ela é psicóloga comportamental, eu gestalt terapeuta, e a gente tem esse encontro semanal que a gente pega os temas da vez e discute, e a gente falou disso. Essa live foi na outra rede, mas tem no YouTube também, a live na íntegra tá publicada lá, então acho que vai ser interessante, tem uns insights interessantes ali da nossa discussão a respeito desse tema. Mas, falando sério agora e voltando para o nosso tema, ainda falando da atuação, né, do psicólogo, dos profissionais, de um modo geral, vamos pensar em profissionais de saúde como um todo, porque a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar num processo como esse. Então, como é que os profissionais de saúde podem atuar de uma maneira mais sensível e humanizada, tanto durante o pré-natal quanto durante o pós-parto, considerando os aspectos psicológicos dessa puérpera? perguntão, dá uma tese de doutorado. Só essa pergunta aí, assim, bem básica, Jogue duro. né? Mas vamos lá. Vamos tentar responder algumas coisas. É, eu acho que a primeira coisa, né? Quando a gente fala de humanização, gente, a gente não está falando de botar luz azul, de pôr música, de não sei o que. A gente está falando de tratar o outro como um ser humano, né? Então, assim, acho que a primeira coisa de todas é antes de você pensar que é mais uma pessoa que está ali, para aquela pessoa, aquela vivência é única, né?
Então, vamos afinar os ouvidos, bora afinar o olhar, escuta de verdade o que aquela pessoa está dizendo e não fica só no protocolo básico. Porque senão a gente fica no protocolo básico enquanto profissional de saúde, você nem olha nos olhos daquela pessoa. Você às vezes escuta o que ela está falando, mas não percebe, não vê aquela pessoa, né? E às vezes, inclusive, o que ela está dizendo é bem diferente do que ela está comunicando, né? Frequentemente, inclusive. Exato. Então, assim, eu acho que uma parte tem a ver com essa sensibilização, né? Com o olhar no olho, com o entender que é outro ser humano que está ali e que não necessariamente é igual a todos os outros que você leu naquele livrinho, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é enfiar a cara, estudar um pouquinho mesmo, né? Não precisa fazer é, uma, duas, três especializações é, de psicologia, obstétrica, perinatal e tal, mas hoje em dia a gente já tem muitos materiais, né, que dá para estudar bem o mínimo do que você precisa saber para estar com. E aí vamos voltar a falar de política pública, né? A gente precisa de política pública para garantir, para assegurar que toda a população, né, que essa saúde mental seja direito de todas mesmo, né? Inclusive esse ano, esse é o mote do Maio Furtacô, né? Saúde mental, direito de todas. Porque senão você começa a ter um esquema que só uma certa parcela da elite tem direito, né, a ser olhada enquanto pessoa. Então, assim, se a gente não tem políticas públicas que garantam o rastreio, né, que a gente já tinha falado, treinamento de equipes, né? E aí, quando a gente fala de treinamento de equipe, gente, a gente está falando do porteiro da UBS até o médico bambambam de não sei o quê, né? Todas essas pessoas têm contato com a pessoa que gesta e que está ali precisando, né? Então, assim, a gente precisa de protocolos, da mesma forma que a gente tem protocolos para. Então, agora, por exemplo, saiu a lei referente ao luto perinatal. Então, a gente finalmente vai ter um amparo de uma lei para dizer que a gente precisa tomar certos cuidados com uma pessoa que acabou de perder o bebê e que, por exemplo, não deve ir para uma enfermaria entupido de mulher puérpera cheia de nenenzinho, né? E quanto Por exemplo. tempo essa luta para poder aprovar essa lei? Foi muito tempo de luta. E aí diz, Iona, mas não é óbvio? Não, gente, a gente tem que marcar e remarcar e redizer o óbvio. Porque se a gente não tem lei e se a gente não tem protocolo, uma equipe vai fazer uma coisa, outra equipe vai fazer outra. Mas isso não foi minha responsabilidade, isso não foi no meu plantão. E a gente perde completamente a mão, né? Me vem à mente vários relatos que eu já escutei, tanto em clínica, quanto em rede social, quanto em roda de conversa, no bar, ou nos grupos, de situações de todos os tipos, de todos os absurdos que a gente escuta que acontecem por aí. Uma vez que a gente tem uma lei, que tem um protocolo, a gente ainda não é ideal, ainda está longe do ideal, mas a gente começa a ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de amparo, um pouco mais de resguardo nesse processo. No mínimo, a gente tem uma instrução que, mesmo que aquela equipe específica decida não seguir, aí você tem pelo menos a quem recorrer, ou
pode entrar em contato com a ouvidoria ou via judicial, mas tem alguma coisa que dê um certo amparo, uma certa proteção. E alguma coisa de prevenção também, né? Sim, Porque eu acho que quando a gente fala de saúde e de saúde mental, a gente não tem que pensar só no apagar o fogo e ficar, né, apagando incêndio. A gente precisa muito trabalhar com promoção e prevenção. sim. Tem alguma coisa que você acha que é importante trazer que eu não perguntei? Algum comentário, alguma coisa que você não pode deixar de falar nesse momento? Nossa, não sei, foi tão rico tudo que você falou, tudo que você perguntou. Acho que a gente teve uma boa conversa. Mas eu acho que o que eu sempre digo é essa parte do olho no olho, sabe? Do enxerga de verdade quem está ali na sua frente, né? Escuta de verdade, limpa esses ouvidos para escutar. E aí, falando mais uma vez sobre o Maio Furtacô, lembrar que o Maio Furtacô ele é uma campanha aberta, gratuita, e que qualquer pessoa, gente, pode procurar o site, por exemplo, do Maio Furtacô, e no site tem materiais de campanha, tem textos, tem material de estudo. No YouTube tem. Eu ia falar a palavra treinamento, mas não é a palavra treinamento, gente. Capacitações. Vamos lá. Tem capacitações inteiras gravadas, né? Então, assim, tudo isso aberto, gratuito, para quem quiser chegar lá e ver, e ler e assistir, né? Então, dá para a gente procurar. E, se puderem, sigam o Onda Furtacô Salvador, que é o nosso perfil daqui de Salvador. Então, tem o Maio Furtacô, que é o perfil nacional, né? E tem o Onda Furtacô Salvador, que é o daqui. Já estou colocando aqui nos comentários a arroba, não sei se fica depois que fechar a live, mas aí a gente coloca também depois, né? Porque eu não sei se os mesmos comentários que ficam aqui ficam depois, quando essa live passar a ser Reels, mas vai ficar gravado no feed, vai ficar disponibilizado. Vou colocar em colaboração para ficar no meu perfil e no de Iuna também. Vou subir essa live no YouTube, porque quanto mais gente tiver acesso, melhor. Divulguem, compartilhem, se informem. E como Iuna acabou de dizer, é uma campanha que acontece anualmente no mês de maio, mas que perdura nos outros meses também, não é só em maio que a gente precisa falar a respeito disso. E contribuam da maneira que puderem, se vocês tiverem materiais, se vocês tiverem disponibilidade, mão de obra, né, braço para trabalhar, para conseguir fazer isso chegar em mais pessoas, divulgar isso é muito importante. E se informem, absorvam esses materiais, essas capacitações, leiam, assistam os vídeos, porque tem muita coisa importante, muita coisa muito interessante, é um conteúdo muito rico e que todos nós, não apenas psicólogos, não apenas profissionais de saúde mental, mas todos nós humanos precisamos ter um olhar mais sensível e atento para essa questão que é vital. Não tem outra palavra mais apropriada. Independente de se você quer ter filho ou não, inclusive, né? Sim, sim, Você convive com pessoas que estão aí produzindo gente, né? sim. E até então a única forma de produzir e de manter a humanidade e cultura é essa, né? Pois é. E aí Então, cá entre nós, eu sou child free mesmo. Assim, eu não tenho filhos e não pretendo ter filhos, é uma escolha desde muito cedo. E estou aqui fortalecendo essa campanha porque eu sei o quanto ela é importante. Então, não tem essa de tem lado e estamos todos juntos no mesmo barco, cara. Esse é um barco para todos nós, todas nós, e é um tema importantíssimo para a gente falar, para a gente entender, para a gente pesquisar e se aprofundar sempre. E é isso. Obrigada. muito obrigada, Sil. Foi maravilhoso estar aqui com você. Foi uma delícia esse bate-papo. Foi bom, né?
Tem, Foi. você falou que a gente falou bastante, mas teria assunto para mais 2 horas de live tranquilamente. Eu fazia aqueles podcasts de 5 horas de duração, dava para fazer. Tem muita coisa Dava, que dava. daria para trazer, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado legal dos principais pontos disso. Eu quero agradecer sua disponibilidade, sua generosidade, seu carinho e o tanto de conhecimento e de reflexão importante que você trouxe aqui. Quando precisar, estou aqui. Se quiser, futuramente, a gente pode fazer outros recortes, né? Para falar mais especificamente sobre alguma área, alguma questão. E já, E diga, desculpa. diga. É que eu Não, eu ia achei que dizer você só tinha concluído. receba meu abraço. Oh, Eu ia dizer só receba meu abraço. Muito obrigada. eu já quero deixar o convite aqui na mesa para a gente fazer uma live futuramente falando do acolhimento a vítimas de violência de gênero. Eu acho que é um tema que a gente precisa falar bastante também. Eu sei que você tem um trabalho lindíssimo nessa área e eu acho que é importante a gente trazer isso para a mesa e botar uma luz em cima, como a gente está fazendo agora com a psicologia perinatal. Podemos, com certeza. No Só futuro muito chamar que eu próximo, vou. a gente vai fazer isso. Essa daqui a gente engasgou tanto, quase que não sai essa live, mas saiu, que bom. E veio no momento certo, veio em pleno maio furtacô, olha que lindo. A próxima vai rolar É em breve. verdade. Veio no momento certíssimo. As coisas vão fluindo, né? Um beijo Um grande beijo, um abraço. e uma boa noite. Agradeço a todo mundo que está aí, as perguntas, ao calorzinho humano aí. Obrigada. Tchau, tchau.